Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai, de uma certa forma, amarrar os cadastros da complexidade do, da sabedoria do desenvolvimento das placas tectônicas, né? Essa questão do tectonismo, ela parte do princípio da investigação de um compromisso com a capacitância de armazenar a lógica sobre aquilo que sobre nós, né, permite que a gente esteja, né? Então, esse compromisso de estar sobre essa superfície da Terra começou a fazer diversões para as pessoas. Essa diversão é aquele produto de advertir sobre diferenciais de potenciais de nascimento, né? A gente tem os nascimentos das plantas que correspondem uma significância enorme para nós e ela nos diverte principalmente quando a gente colhe delas a diversão. Todo esporte, toda a prática motora que a gente tem converge da nossa modulação, imprensa e acesso à planta, ao ofício de acolher, né? E esses acolhidos começaram a desenvolver registros e tudo começou a ter um certo medo por trás daquilo que poderia ser registrado posteriormente. Então, esse medo é um privilégio nosso de juntar saberes, diversões, diferenciações. Então, vejam só, com todo esse ajuntado, o medo começa a surgir nas pessoas. O medo ele já existia, só que ele foi sendo revelado, ele foi conseguido ser encontrado, né? Então a gente começou a saber aonde que fica o medo, e o medo ele sempre fica no futuro. O medo ele é sempre futuro. Só que para a gente olhar para o futuro com conciliação de lógicas e encontrar certezas propositais, a gente começa a observar fenômenos ao longo do tempo. Só que para observar fenômenos ao longo do tempo, a gente precisa de encontrar potenciais fenomenológicos. O que são potenciais fenomenológicos? São seres humanos, porra. São seres vivos. Esses são os potenciais, né? E aí, dentro desses, existem as fontes de seres que os seres vivos utilizam para ser vivos. E essas fontes que os seres humanos utilizam para ser vivo, a fonte solar, a fonte de alimento, a água, que muitas das vezes a gente pode pensar que, por ser alimento, ela tem uma particularidade viva, por mais diminuta que seja, né? Por mais microbiota que seja, ou eucariota, né? Sei lá. Tudo bem, a gente não vai discutir se a água é viva ou não. Esse não é o momento certo. Mas até para isso, né? Até
até isso é uma coisa de medo para pessoas que já revelaram que a água é uma molécula, né? Porque se de repente a gente conseguir tecnologia para dizer que a água é viva, isso é um medo, né, de estar errado. Mas voltando a questão aqui, e toda esse olhar para a dimensão do plano, em que ergue vidas, né? Vida na forma de plantas, e que as plantas conseguem nos mostrar a partir de espelhos de relações, sabores, audições, olfatos, toques, né, diversificados, porque isso são as estratégias de sobrevivência que as plantas erguem, né? A gente tem até mesmo o coeficiente de associação com a Terra e de dispartição celular, né, de conjuntos celulares, de sistemas diferenciais, por exemplo, células de hormônios que diferenciam entre as outras para poder fazer metabolismos e se diferenciarem como fruto nessa resistência, né, nessa repartição de decomposição e sobrevivência, né? Bom, e aí o que acontece? Nós começamos a nos preocupar tanto com o que poderia acontecer que começamos a utilizar da lógica e da volta da lógica para poder dizer sobre o tempo, os fenômenos, de como era e de como pode ser caso as fontes continuam ou vão para algum caminho. Esse é o mapa do rendimento científico, e é por isso que a gente tem uma academia científica para poder observar e coabitar ritmo de resistência para cerebelar fertilidade, diversão para com esses rendimentos, né? É por isso que existem pessoas que se desinformam para ser geólogos, né? Porque se não fosse por isso, não haveria de nós nos importarmos com isso. E nós nos importamos tanto que nos é ensinado, né? E aí você tem a chance de escolher se você vai se desinformar ou não por isso, né? Dentro dessa renda, né? E aí nessa renda nós vamos entender agora o que são placas tectônicas, né? Vamos lá, porque eu mesmo preciso de entender o que são as placas tectônicas. E placas, eu sei que dentro da necessidade de respeito lógico, de encaixes potenciais, placas são sinalizadores. Elas sinalizam mudanças. Só que as mudanças elas estão para com a substância que atende às placas. Então elas são placas de tectonismos, né? Então a gente tem um certo movimento que ecoa de um centro de força. E aí a gente chama esse movimento que ecoa de um centro de força, né, do núcleo da Terra. E esse movimento que ele ecoa desse núcleo, ele vai sendo barrado, né? E essa barra de força,
acontece assim, ó. Você tem esse núcleo bem condensado e bem vibrante. Só que a vibração desse centro, olha o que acontece. Aqui está assim, né? E aí, ao afastar, ela vai continuando sendo a mesma. Ela continua sendo a mesma. Porém, a gente tem os encontros aqui, ó. As abscissas que vão depledar essa ordenada de força e dividir a adver força sobre a razão abscissa. E aí o que acontece? Isso aqui, ó, vai ser transferido para essas camadas de terra. Então há a transferência, né? E essa transferência ela faz um movimento, transferência e movimento. Porque é como se a gente conectasse algo parado com algo movimentando, né? Isso aqui está parado e isso está em movimento, né? E aí a gente conecta isso aqui, ó, e aí o que acontece? A gente tem essa imagem aqui agora, ó, né? A imagem do movimento desse conector, desse receptor aqui, ó, de conexão. Então a Terra é um receptor de conexão. E aí esse receptor de conexão a gente diz que é a força do centro, né? O magma, né? O calor do núcleo da Terra. E aí, olha só, do movimento que o núcleo diverge, o que é diverge? Diverge é isso aqui, ó. Sai de um ponto, né? Sai divergindo. Diverge um encontro para desmonumentar um acordo até que o tempo desacorde, saber por morfologia de encaixe mostrar sinal. O que isso quer dizer? O que essa frase com uma certa conversão de saberes quer mostrar? Quer mostrar que desse movimento, dessa força do núcleo divergindo sobre os encontros com as abscissas, né? Dessa ordenada de encontros com abscissas, há a desmonumentação, que é nada mais, nada menos do que essa conexão que transmite movimento, né? Só que a gente tem os ritmos de movimento. E esses ritmos de movimento, eles dependem de muitas coisas. Dependem de muitas naturezas. Aí que tá o X da questão. Naturezas. Então, essa conexão, né, dessa força com esses mandos vão divergir a partir dos ritmos de movimento que são dependentes, né? Vão depender de muitas naturezas. Por mais que essa força seja constante, existe uma inconstância nesse lado exterior ao interior da Terra. E aí o que acontece? Um acordo vai acontecendo com o passar do tempo. E esse acordo representa o desacorde de saber por morfologia. O que é morfologia? É a forma, né? Morfologia é isso aqui, ó. Você tem isso aqui, isso daqui. Aí, se a gente pegar aqui, ó, isso aqui, ó,
é uma forma, né? Por morfologia de encaixe, mostrar sinal, né? Então, esses sinais que a gente tanto observa para poder desmontar um passado e prever um futuro, esse sinal ele é um dado que nos faz desacordar para investigar esse desequilíbrio ou essa dependência de ritmos que parte do centro da Terra. Tá, então agora sim vamos montar nesse slide e pedalar ele na nossa concentração. As placas tectônicas são pedaços da crosta terrestre, litrosfera, que flutuam sobre o magma. Então vamos lá. Placas tectônicas são pedaços da crosta terrestre. Aqui. Que flutuam sobre o magma. Que flutuam. É acima destas placas que estão localizados os continentes e oceanos. Bom, então beleza. Você tem, a gente tem aqui, ó, um núcleo da Terra, o seu lançamento, e aqui a gente tem oceanos, a gente tem terras, né? E aí o que acontece, né? Nessa colocação assim, ó, né? Nessa saber, o que acontece? A gente vai ter pontos em que essa energia vai chegar mais forte e pontos que vai chegar menos forte. Por que essa energia vai chegar mais e menos diferente? Por causa das dependências que fazem o encontro abscissivo nelas e barram essa energia, né? Crostas terrestres que flutuam sobre o magma. Vamos lá. A camada da superfície terrestre é constituída por 7 principais placas rochosas rígidas que se movimentam e se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Então, esse que é a parte da morfologia, né? O quebra-cabeça. O movimento dessas placas pode ser convergente quando se move uma contra a outra ou divergente quando se afastam ou transformante quando se movem vertical ou paralelamente. Então vamos ver aqui, ó. O move dessas placas pode ser divergente, convergente e transformante. Convergente quando se movem uma contra a outra. Uma contra outra. Divergente quando se afastam. E transformante quando se movem vertical ou paralelamente. Paralelo.
Convergente, transformante ou divergente. Vamos pegar aqui. Olha só, convergente. Então existe uma vindo e a outra também está vindo. O que acontece? Uma vai chocar com a outra e vai erguer, né? Vai erguer contra a outra. Divergente, elas estão se afastando aqui, ó. Se afastando. Transformante, elas estão uma arredando para um lado, uma para o outro. Tá, vamos continuar aqui. O movimento dessas placas, os movimentos das placas são responsáveis pelos vulcões, terremotos e tsunamis, assim como a formação dos continentes e mares, formação de cadeias de montanhas e de toda a paisagem que se situa sobre essas placas tectônicas. Então começam a ver o quanto é funcional observar a fenomenologia desses nascimentos e dessas operações para nos organizar frente às possibilidades delas acontecerem em um futuro e principalmente saber aquilo que faz com que elas potencializam ocorrer, né? Principais placas tectônicas. A denominação placa tectônica é um conceito que trata da história geológica da Terra. As principais placas tectônicas são todos os continentes, eles são desenformados. Imagina assim, né? Nós temos um planeta, um ponto sólido e um universo molhado. Só que em algum dado momento esse ponto sólido nesse universo molhado, né, sofreu alguma contratação de energia, né? E aí essa contratação de energia, né? O que fez com esse movimento? Colocou energia nele. E ele ficou positivo, né? Então esse ponto sólido e esse universo molhado, né? Agora houve uma contratação de energia. Contrato de energia. E esse contrato de energia fez o ponto ficar carregado positivamente. E agora o universo molhado, que estava em equilíbrio com o ponto sólido, ficou negativo. Então aqui houve um desequilíbrio desse universo molhado e desse
ponto sólido, que a gente chama de terra, né? Porque eles estavam em equilíbrio nesse sistema nesse sistema é, nesse sistema solar que a gente chama, né? E aí o que acontece? Acontece que começou a haver uma atração de cargas. A atração. E essa atração fez com que as cargas molhadas, a atração desemtemperária, fez com que colidissem, né? Começou a elevar o universo molhado a colidir com um ponto sólido. E aí o que aconteceu, né? Aconteceu que o ponto sólido ganhou vida, né? E essa vida, ela ganhou uma rima de universo, que é o universo molhado unindo com esse ponto sólido. E o que acontece agora nessa história? Acontece que com esse ganhar de vida, esse ponto sólido ele começa a ganhar água. Então começa a encher de água aqui, encher de água aqui, encher de água aqui, né? Encher de água aqui, encher de água aqui, encher de água aqui. E quando pensa que não, esses preenchimentos de água sobre o sólido positivo está fazendo com que descargas de água movimentem terras. E aí esses movimentos, elas são separatistas, né? Esses movimentos separatistas de terras são os movimentos tectônicos, né? O que aconteceu então? O ponto sólido, ele ganhou vida e se movimentou. Então agora a gente está com uma vida aqui, ó, né? Cheia de água. Então olha só a imagem que a gente tem. Essas são as placas mais importantes: a africana, antártica, australiana. Vê? Placa africana. Ela aqui, ó. Antártica, australiana, eurasiática, Pacífico, norte-americana, sul-americana, Nazca, Escócia, caribenha, indiana e Filipinas. Há ainda as placas menores, denominadas placa adriática, placa da Anatólia, placa arábica, placa da Carolina, placa leste-americana, placa de Gorda, placa helênica,
indo-australiana, iraniana, Cocos, João de Fuca, Somália, Sunda e de Tunga. Então você imagina assim, quantas pesquisas e agentes não estão até hoje, né, desenvolvendo essa prestação de funções de observar fenômenos que ocorrem nessas localizações por serem demonstradas que são pontos que existem abalos tectônicos, existem mais propensão de força a se chegar do manto da Terra, do núcleo, né? E isso é algo muito importante, colocando de frente a sociedade da informação que busca essa sabedoria para poder se preparar para aquilo que pode vir desses fenômenos que são observados. O movimento das placas tectônicas. Os movimentos das placas tectônicas são responsáveis por uma série de acidentes geográficos, tais como vulcões, terremotos e tsunamis. Vulcões. O movimento das placas também foi o responsável pela formação dos continentes e a definição do mapa da Terra, tal como se conhece. Alguns indícios, como a semelhança entre as costas atlânticas do continente africano e sul-americano e fósseis de diversas espécies comuns de ambos os lados, levam a crer que o planeta já foi formado por um único continente chamado de Pangeia, há cerca de 225 milhões de anos. Os movimentos das placas tectônicas podem ser observados através de seus limites e são classificados como divergentes, que definem a zona de construção da crosta, convergentes, definidas na zona de destruição da crosta. Então a gente sempre tem uma zona que é construída e uma que é destruída. E conservativos, onde estão as falhas transformantes. Movimentos divergentes das placas tectônicas. Ocorre quando as placas se afastam uma das outras, provocando o nascimento de uma nova crosta oceânica. O movimento é traçado no sentido horizontal. Esse limite é definido em 3 estágios, sendo o primeiro a abertura de uma fenda, que ocorre com a fratura da crosta, a invasão. Então, vamos lá. Convergente. Então ele tem 3 fases.
Três estágios, sendo o primeiro a abertura de uma fenda. Então a gente tem aqui, ó. E aí o que que acontece? Vem uma força, energia aqui, ó. E abre uma fenda aqui para cá, né? E aí ocorre com a fratura da crosta. A invasão de água é formado de lagos salinos. E aí começa a invadir a água aqui, ó. Entra a água. Nessa fase é intensa atividade vulcânica. No segundo estágio, a fragmentação é total e há a formação de dois continentes efetivamente separados por um oceano. A atividade vulcânica persiste pela ascensão do magma. Né? E aqui a gente tem, ó, uma maior separação, o magma chegando e rompendo aqui, ó, e água vindo, né? A permanência da atividade do magma define a chegada ao terceiro estágio, denominado formação de oceano. O principal exemplo do limite divergente em seus três estágios está no Oceano Atlântico, que separa a Europa, África e América. A divisão dos continentes originou-se há 180 milhões de anos, a uma velocidade média de 1 centímetro por ano. 1 centímetro por ano. 180 milhões de anos. Você vê que coisa, né? Então a gente tem um verso que diz dessa combinação sólida, agora positiva, a relação com o universo, que se representa uma contração linear a esse ponto, negativa, né? Para que ele busque um encontro com ela, né? Quando ele chega aqui, ó, é quando ele encontra o universo. Essa é a expansão desse ponto. Movimentos convergentes das placas tectônicas. Convergentes. Esta é a definição para o movimento de colisão de uma placa sobre a outra. Existem três tipos de convergência entre as placas tectônicas: continental, oceânica, e oceânica e continental. O movimento convergente entre placas continentais cria uma área chamada de zona de metamorfismo, sendo responsável por dobramentos modernos, montanhas, terremotos e atividades vulcânicas. Vamos lá, o movimento convergente entre as placas cria uma área chamada de zona de metamorfismo. Sendo responsável por dobramentos modernos, montanhas, terremotos e atividades vulcânicas.
Dobramentos modernos. Montanhas, terremotos e atividade. Isso aqui é interessante de ver no laboratório, né? Em maquete. A convergência entre placas oceânicas cria uma zona de subdução, na qual uma placa tende a deslizar sobre a outra, gerando uma fossa. Então, aqui a gente tem zona de subdução, zona de metamorfismo, de subdução. E nesses locais encontram-se maiores profundidades dos oceanos, como a Fossa das Marianas, com quase 11 quilômetros de profundidade. Já a convergência oceânica continental ocorre quando esses dois tipos de placas se chocam. A placa oceânica mais densa mergulha sobre a placa continental, criando uma zona de subdução, enquanto a placa continental se eleva, formando grandes cadeias de montanhas. É, que mostra as três, né? Limite. Aqui, ó. A primeira, continental, oceânica, placa vulcânica. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes foi formada a partir do movimento convergente entre a placa de Nazca oceânica e a placa sul-americana continental. Oceânica e placa continental. Esse tipo de formação geológica é conhecida como dobramentos modernos. Continental, zona de metamorfismo, dobramentos modernos. Aqui, ó, zona continental crusts. E aí a gente tem aqui, ó, a formação de dobramentos modernos. Já quando a gente tem uma convergência sem ser oceânica com oceânica, a gente tem uma zona de subdução, né? Que é Oceanic Crust. Uma sobrepõe a outra aqui, ó. Subdução. E agora, quando a gente tem uma oceânica e uma continental, e oceânica, a gente vai ter
convergência ocorre quando esses dois tipos de placas chocam. A placa oceânica mais densa mergulha sobre a placa continental. A mais densa mergulha sobre a ocidental. Litosfera continental cross. Não sei se essa imagem. Podia ter uma imagem aqui, né? Vamos ver aqui. Movimentos conservativos das placas tectônicas. Conservativos. O movimento conservativo ocorre em áreas de falhas, onde as placas deslizam uma em relação à outra, vertical ou horizontalmente, e de forma paralela, sem divergência ou convergência. A fricção causada por esses limites gera a chamada zona de terremotos. Nesses locais ocorrem os chamados terremotos de focos rasos, que possuem uma grande intensidade. Terremotos. Então vamos lá. Conservativos. Não consegui dissolver bem aqui o slide. Tá um pouco sobrecarregado de falta de relação, né? Vamos lá, a gente tem o magma, né? E aí a força de atração para o universo, né? A negatividade do universo. E aí isso faz com que ele fique em movimento, né? Beleza. Então, o que acontece? Essa força que dispara ele pra cá, pra cá, pra cá e até pra cima, em busca de conectar-se com o universo negativo, causa entrada de água, né? Aqui a gente tem a água e o sólido. E aí a entrada de água, né? A convergência de água choca, né? E isso faz, né, a atmosfera. A atmosfera formada por isso. Só que existem as águas que acumulam a partir desses choques, porque elas estão entrando, e quando pensa que não, elas racham em dada profundidade e proliferam, né? Proliferam nesse rachado. E aí viram os oceanos. E por que os oceanos eles são cheios de sal? Por conta dessas colisões da água do universo, né? E aí a gente tem o sal da Terra com a água do universo que chocou, graças a esse gradiente de positivo e negativo. Ok? E aí,
não é só nesse pedaço, em vários pedaços acontece isso. E aí o que que acontece? Esse choque ainda continua, né? E aí como continua, vai ter efeitos da continuidade, que são as placas tectônicas. Efeitos da continuidade dessa relação. E aí o que que acontece? A gente observou 3 dentro dessa ação do universo com esse ponto sólido. É o convergente, onde existe duas localizações convergindo movimento, e aí nessas duas localizações, nessas duas localizações convergindo, vamos ver aqui se a gente ocorre que, né, você tem a chegada de força aqui, mandando conectar aqui, e uma chegada de força aqui mandando vir para cá, né? Então esse encontro faz com que ocorra uma certa sobreposição de uma frente à outra. Então a gente vai ter alguma coisa mais ou menos assim, ó, né? A gente vai formar a tal da montanha, né? Movimento moderno, dobramento moderno que a gente chama, porque tem poucos anos que formaram na escala da formação do universo, dobramento moderno, né? Então seria alguma coisa que chocou para cá e chocou para cá, convergente. Agora divergente vai ser basicamente o contrário, né? Você vai desenvolver uma relação de afastamento, uma certa convergência. E aí essa convergência vai gerar exatamente isso que a gente tem visto aqui, ó, nesse desenho. Uma certa fissão, uma certa abertura onde vai se localizar depósitos de água, bacias de água, né? Fissuras, canyons. E agora, quando a gente tem uma divergência e uma convergência, né, a gente vai ter uma não uma divergência, uma convergência, mas o movimento transformante, né? Nós vamos ter algo, né, dentro desse vetor de força do centro da Terra, que vai levar força, vai chegar uma força para cá e uma força para cá. E aí a gente vai ter um certo abalo, né? Uma certa fricção de placas. E aí esse é o movimento transformante das placas. Quando se movem vertical ou paralelamente. Vamos ver aqui. Movimento transformante, também conhecido como movimento conservativo, é o movimento de deslizamento horizontal e lateral das placas tectônicas que se raspam uma nas outras. É mais ou menos isso daqui, ó, transformante. Difícil interpretar isso, né? Assim, de cara. Vamos pegar
o mapa, né? Então imagina que tudo isso aqui era ligado, né? Para que isso se desligasse da forma que foi, né? Vão existir pedaços de localizações que se desenvolveram uma separação, desenvolveram essa separação graças a essa a essa reação do núcleo da Terra frente ao universo exterior a ele, que transmitiu frente aos pedaços sólidos esse processo de afastamento, né? Esse desacordo com o universo, com a bacia de água que o universo entrega para ele. Eu não consigo olhar aqui e ver de cara, mas existem, né? Existe essa onde tem? Pode ser observados em diversas regiões como Falha do San Andreas, a Falha do San Andreas, na Califórnia. Vamos ver aqui um tipo de movimento transformante. Olha que legal. Então nós já conseguimos encontrar esses tipos de movimentos graças a pesquisas e o aprofundamento científico, né? Então, muito obrigado a todos as partes desse todo, né? Bom, é isso. Por hoje a gente fica com esse conhecimento a respeito das placas tectônicas, e num outro vídeo, quem sabe, a gente pode encontrar mais dados a esse respeito e comunicar, né? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!